O presidente Lula sobe o tom contra Donald Trump após o presidente dos Estados Unidos defender Bolsonaro, ameaçar países que se aliarem ao BRICS, grupo de países emergentes que o Brasil está presidindo neste momento. Boa noite, Edilene Lopes. Boa noite, Alain. Boa noite, Aline. Boa noite aos nossos ouvintes. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já deixou a capital fluminense, subiu o tom na entrevista coletiva após a cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro e deu um recado bem mais direto do que a diplomática declaração final divulgada pelo grupo ontem. Após ver a reação de Donald Trump, que prometeu taxação adicional de 10% aos países que se alinharem ao BRICS, Lula falou em reciprocidade. Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Sobre Trump ter tuitado mais cedo que Bolsonaro está sendo perseguido no Brasil e precisa ser deixado em paz, o presidente brasileiro minimizou. Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, tem palpite na sua vida e não na nossa. E não bastasse a irritação de Donald Trump ontem por causa do posicionamento do BRICS em relação a ações unilaterais, como a taxação, Lula dobrou a aposta e defendeu enfaticamente que o dólar deixe de ser a moeda padrão nas relações comerciais multilaterais. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe? Quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. Isso vai acontecendo aos poucos e vai acontecendo até que seja consolidado. Sobre a audiência no Supremo Tribunal Federal na semana que vem para negociar a derrubada do aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, Lula foi breve. Olha, eu não estou participando de nenhuma mesa de conciliação. Eu não li ainda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque eu estava aqui nos BRICS, mas nós temos outras decisões de outros ministros, diferentes da decisão do Alexandre de Moraes. Depois eu vou conversar com o meu advogado-geral da União para ele cuidar desse assunto. É simples assim. Tem uma divergência política que é própria da democracia, sabe? E vamos resolvendo os problemas. Ouvimos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que encerrou hoje aqui no Rio de Janeiro a cúpula do BRICS. O bloco, neste ano, é presidido pelo Brasil. No ano que vem, a presidência será da Índia. Do Rio de Janeiro, repórter Edilene Lopes.